Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Clamor e Orações em Cristo. Aqui vamos tratar do texto que está em Atos 3, fala da cura do coxo. Vamos fazer resumidamente as partes mais importantes, fazendo uma reflexão. Então subiram juntos Pedro e João ao templo. Trouxeram um coxo que todos os dias ficava à porta do templo com o objetivo de pedir esmolas. Primeiro ele pede esmola, mas Pedro e João fitaram os olhos nele e fala com poder, autoridade e ordem: olha para nós. O coxo olha esperando receber possivelmente uma recompensa financeira. Então Pedro esclarece: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Muitos estão como esse coxo, espiritualmente paralisados, pedindo a Deus pelo pão material, pelas finanças, pelas riquezas, pelo emprego, pelo reconhecimento, pelo talento, pelos dons e por tantas outras coisas para seu sustento e satisfação. Por coisas passageiras, por desejos e sonhos, muitas vezes banais. Não anda, não bate, não busca e não pede nada ao Pai, o que realmente necessita, mas o que sonha para este mundo. Quantos de nós somos incapazes de agradecer, de buscar e de falar com o Criador, de orar, de louvar, de glorificar o seu nome, apenas por aquilo que Deus é e não por aquilo que Deus possa nos dar? Ele já nos deu muito. Ele já nos deu a salvação por meio de Jesus Cristo. O coxo fica sentado na entrada, esperando algo cair do céu. Ele pensa precisar de esmola, da atenção, da piedade, se fazendo vítima, se fazendo refém de uma condição física. Mas, na verdade, a condição espiritual dele é o que deixava ele paralisado. A única coisa importante para ele era pedir dinheiro, mas a sua alma estava faminta e necessitada, assim como o corpo clamava por cura. Como viver sendo o mesmo, agindo do mesmo jeito, esperando apenas o mínimo desta vida, quando há um Deus glorioso, dono de todas as riquezas nos céus e terra? Um Deus que ama e gosta de ser buscado. Um Deus que é galardoador daqueles que o buscam. A palavra de Deus nos diz: buscai primeiro o reino de Deus. Mateus 6:33. Também nos diz a palavra: peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abre. Mateus 7:7. Podemos observar que o coxo estava na entrada da porta, mas não sabia pedir e nem o que ele realmente necessitava. A palavra também nos diz que o povo não sabe pedir, pois pede mal. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Tiago 4:3. Jesus também nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Veja que ele fala alguém. Ele não diz apenas um povo, apenas uma nação. Ele diz alguém, e esse alguém pode ser você. Ele fala em abrir a porta,
que é a condição que ele pede. Ele fala que entrará na sua casa, no seu coração, na sua vida. E quando ele fala, cearei com ele, ele comigo, ele fala de relacionamento. O coxo todos os dias ficava parado, na espera, sem buscar, sem saber pedir. E quando curado, ele andou, ele entrou, ele saltou, ele glorificou, ele louvou a Deus. A porta tem um nome de porta formosa. Jesus também se apresenta como uma porta, mas como uma porta estreita, que leva para o reino de Deus, que nos leva para Deus. Ele é formoso, ele é glorioso, ele é o grande eu sou, ele é valioso, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Sem caminhar não há caminho, sem bater a porta não abre. Se afastar deste mundo é passar pelo vale das sombras, muitas vezes da morte que nos ameaça, pois o preço do pecado é a morte. Mas a palavra de Deus é vida e é eternidade. Somente Jesus tem promessa de vida eterna. Um coxo espiritual não caminha, não vive, apenas existe. Paulo, inspirado por Deus, diz: acorda tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo resplandecerá em sua vida. Efésios 5,14. O povo que viu o milagre não glorificou a Jesus. Quis dar honras a Pedro e a João, que os repreendeu, dizendo que o mesmo Jesus, condenado e crucificado por eles, foi quem fez a cura e o milagre. E que restava apenas o arrependimento, a conversão dos caminhos errados daquele povo, que mesmo dentro de um templo, jamais entrou na igreja, porque a igreja é Cristo. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João 1:29. Vamos orar. Vamos aqui pedir a Deus que não sejamos como um coxo, como um paralítico, como alguém que apenas respira, sem saber o propósito da vida, sem saber para onde vai, de onde veio e para onde ir. Vamos sim falar com Deus. Senhor, clamamos aqui pelo Teu nome, porque somente Tu és o nosso caminho até o Pai. Tu és o verdadeiro Filho do Deus Altíssimo, o Cordeiro Santo, aquele que tira os nossos pecados, que nos faz e nos traz o arrependimento, que convence, pois o Teu Espírito Santo é o que convence, é o que salva, é o que guia, é o que orienta. Ele é o nosso amigo. E Tu nos promete, estarás conosco por todos os dias de nossas vidas. E Tu também prometes que aquele que mesmo morto viverá, porque a morte é apenas do corpo, mas a alma e o espírito vive e é vivificado por Ti. Cuida, Senhor, daqueles que estão ouvindo essa oração, essa mensagem. Cuida, Senhor, abre a porta, escuta o coração de cada um, das suas necessidades, das suas duras doenças e muitas vezes enfermidades. Tu és aquele que cura, Senhor. Pelas Tuas pisaduras somos sarados. Faz, Senhor, entra nas famílias, traz a união, traz a conciliação, traz o perdão, traz a paz, traz a fé, traz a libertação, Senhor. Tira das amarras, das algemas, dos pensamentos malignos, dos pensamentos de depressão, dos sentimentos de ansiedade. Tira, Senhor, das ideias suicidas. Senhor, livra-nos de todo e qualquer mal, pois Tu és a autoridade. Nos coloca, Senhor, debaixo das Tuas asas, assim como a galinha que protege os seus pintinhos. Senhor, nos coloca debaixo dos Teus átrios, em refrigério, em proteção. Tira nossos espinhos, as nossas feridas, cura das nossas mazelas, nos faz ficar mais brancos do que a neve. Perdoa os nossos pecados e nos faz, Senhor, nos faz ser sal nessa terra e luz desse mundo, para que possa resplandecer sobre nós a Tua luz, a Tua salvação, e que Teu evangelho seja pregado em 4 cantos da terra e glorificado o Teu nome.
assim seja.